De um lado, um corpo em mudanças, de outro lado, o processo social a estabelecer códigos morais que regulam a sociedade em que vive. Estamos falando sobre a transformação por que passa o adolescente. Dentro desta questão, é importante falar sobre a concepção do trabalho de orientação sexual como instrumento preventivo da AIDS, da gravidez precoce, do aborto, das DSTs, que vivem passando por inúmeras transformações. A discussão se estende no campo, seja na família, seja na escola, seja na comunidade. E hoje também é tema de discussão do nosso programa, com a psicóloga Flávia Amoroso Boato Soleira. Queria agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Bom, eu queria começar, Flávia, com o seguinte: é possível realmente dar essa orientação sexual? Sim, é possível. É importante nós entendermos que existe uma diferença entre o processo de educação sexual e o processo de orientação sexual. Ou seja, o indivíduo, ele tem na sua vida a presença da sexualidade desde o momento que ele nasce. Então, nós, a partir do momento que nascemos, temos emoções, temos sensações, sejam sensações boas ou ruins, e essa sexualidade faz parte da vida desse indivíduo, então. O processo de educação sexual, ele acontece através da família, através da mídia, através das relações sociais que são estendidas além do contexto familiar e através da escola também, que acaba contribuindo para todo esse processo. O processo de orientação sexual, ele está relacionado a programas específicos, sistematizados, projetos de intervenção, onde esses projetos são realizados por profissionais treinados, especializados nessa área da sexualidade. Ou seja, profissionais que estejam preparados para oferecer essa orientação sexual. A educação e a orientação devem caminhar juntas. Caminham juntas. Bom, qual a diferença de dar uma orientação sexual para um adolescente e para uma criança? Na verdade, nós precisamos sempre falar a linguagem do outro. Então, não dá para eu explicar sexualidade para uma criança da mesma maneira que eu explico para um adolescente. Quais são as necessidades desse adolescente? Qual é a linguagem desse adolescente? Ou seja, qual é a maneira desse adolescente se comunicar e quais são as dúvidas? O que é tudo diferente de uma criança. Então, enquanto a criança pergunta como é que o nenê entra na barriga, né? O adolescente quer saber como é que ele transa. Então, são linguagens diferentes conforme cada etapa de vida do ser humano. Bom, a família está inserida nesse contexto de educação sexual. E as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. E essa educação, ela é passada não apenas falando-se, mas toda a movimentação da vida, a gente já está passando isso, né? A educação não é só falada, mas também transmitida de outras formas, né? Como se dá isso? A partir das relações sociais, né? Então as crianças, os adolescentes, têm os pais, têm as famílias como modelos. Né? Então hoje percebe-se uma liberdade muito grande entre as famílias de condições sociais, condições econômicas baixas, onde as crianças dormem nos quartos junto com os pais, as crianças presenciam atitudes, comportamentos desses pais, desses cuidadores que são comportamentos inadequados e que servem de modelo para essas crianças e para esses adolescentes. O que pode afetar na vida de um adulto, né, que passou por essa experiência quando criança? Não entendi. Assim, essa criança que passa por essa experiência de estar em contato com coisas que não deveria naquele momento, assim, que são fortes para ela, ou são inadequadas naquele momento. O que pode acarretar na vida adulta dessa pessoa? Na verdade, essa criança, esse adolescente pode acabar repetindo esses modelos. Né? Então, esses modelos que são vistos, que são presenciados no decorrer do desenvolvimento, ele pode repetir na sua vida adulta, né? Com liberdade, com repressão, enfim. E como, lógico que o problema socioeconômico é complicado, né? Por exemplo, a pessoa mora numa casa pequena, num quarto. Como que ela deve se comportar? Que cuidados que ela deve ter com uma criança, por exemplo? Tá. Evitar comportamentos de exposição, né? É óbvio que a orientação sexual, a educação sexual, ela deve ocorrer sim,
mas de uma maneira adequada, não escondendo as coisas das crianças, né, as informações, porém não demonstrando determinados comportamentos. Hoje nós sabemos que existem adultos que vivem vidas promíscuas e que crianças e adolescentes presenciam isso, né? Isso não é adequado para o desenvolvimento sexual de uma criança, de um adolescente. Sabemos também o quanto algumas adolescentes iniciam vida sexual muito jovem, né, muito cedo. Isso não é adequado para esse desenvolvimento. Até pensando no início da sua pauta, em relação às doenças, né, a gravidez precoce, e aí, consequência disso, abortos. Quando que uma criança, ela que tem que tocar no assunto, ou você já pode falar sobre sexualidade? Na maioria das vezes a criança pergunta, né? Porque a criança ela é muito espontânea, né? Então ela traz as dúvidas. A criança passa pelaquela fase dos porquês, onde ela questiona o que é isso, né? Ou seja, o que é o órgão genital, por que eu tenho isso e você, papai, tem isso, né? Como é que os bebês vão parar na barriga, como é que eu nasci. Então as dúvidas elas vêm, né? Já o adolescente nem sempre ele tem essa espontaneidade de perguntar. Então para o adolescente é importante que se tenham projetos específicos, né, de orientação sexual. E essa orientação sexual viria de onde? Da escola? Ou de outros projetos, como você falou? De um conjunto de pessoas, né? Então essa orientação, essa educação deve vir da família, né? Os pais ou os cuidadores devem participar ativamente desse processo de orientação, de educação, a própria escola, inseridos na escola projetos específicos de orientação que podem ser realizados pelos próprios professores, por equipes multidisciplinares, né, por psicólogos, por médicos, por profissionais que estejam aptos a oferecer esse conhecimento para as crianças e para os adolescentes. Já na questão do adolescente, quando que deveria começar essa orientação, então? Na verdade, não tem uma idade correta, específica, né? O adolescente, antes dele ser um adolescente, ele passa por um período que nós chamamos de puberdade, que são as mudanças físicas, as mudanças corporais, o aparecimento dos caracteres secundários, sexuais secundários, né? Agora, a puberdade é diferente de adolescência. A adolescência, ela está relacionada a mudança de identidade mesmo, a construção da identidade. O que difere da puberdade que está relacionada às características físicas. Nem sempre as características físicas, a puberdade, vem junto com a adolescência. Então, às vezes, nós encontramos, por exemplo, meninas com o corpo já desenvolvido, né, o aparecimento das mamas, a cintura, a mudança corporal, e essas meninas ainda brincando de boneca. Sim, né? Isso é muito comum. Muito comum. Ou meninas que acabaram de deixar a boneca para pegar um bebê, porque tiveram uma gravidez precoce, né? Então, importantíssimo esses trabalhos de orientação assim que começar a surgir a questão da puberdade. Porque, quer dizer, quando começam a aparecer as transformações. Isso. Além das mudanças psíquicas, emocionais desse indivíduo, ele tem as mudanças físicas. E que nem sempre essa criança, esse adolescente, sabe lidar com essas mudanças físicas. Né? Nós temos meninas que não entendem, presenciam, por exemplo, a menstruação sem nenhum tipo de informação. Até hoje ainda existe isso? Sim. Sim. A questão da gravidez precoce, que é, assim, cada vez mais comum, né? Como você falou, crianças segurando crianças no colo. Que idade que deve-se começar a falar sobre isso? E o que deve ser passado para essa criança, para essa adolescente, mas não só para as meninas, eu acho que para os meninos também, né? Sim. Como eu havia dito, né? A questão da idade não tem uma idade certa. Pensando que a sexualidade ela está presente na vida do indivíduo desde quando ele nasce, porque sexualidade é muito diferente de sexo, de ato sexual. A sexualidade é um conjunto de emoções, de sentimentos que levam o indivíduo à busca de um prazer. E pensando nisso, a sexualidade não está relacionada apenas ao coito, ao ato sexual em si,
mas a questão do afeto, né, do abraço, do carinho, do beijo. E nós fazemos isso desde quando? Desde muito cedo. Desde muito cedo, desde quando começamos a nos relacionar. Né? Se não beijamos ainda, recebemos afeto, recebemos beijo dos nossos pais, dos nossos cuidadores, das primeiras relações que nós estabelecemos. Então, essa orientação, ela precisa iniciar desde lá de trás da criança, com as dúvidas das crianças, né? Como eu havia dito, como os bebês vão parar na barriga, como é que eu nasci, né? Por que a mamãe tem um cortezinho aqui, por onde eu saí, enfim. E seguindo com as orientações dos adolescentes, que são mais específicas à questão da sexualidade voltado à genital. Né? Apenas na adolescência que a sexualidade ela é caracterizada a questão da genitália, do coito, da relação sexual propriamente dita. E como que o adolescente recebe esses ensinamentos assim? Na verdade, o adolescente ele é muito curioso para isso, né? Ele tem muita vergonha, percebemos nos programas educativos, né? Que o adolescente ele tem uma certa repulsa, mas ao mesmo tempo uma curiosidade muito grande. Ele tem a vergonha de perguntar, de questionar, até porque para essa troca de informações precisa de uma coisa muito importante, que é a questão do vínculo. Então não é para qualquer um que o adolescente vai perguntar como é que ele transa. Não é para qualquer um que o adolescente vai perguntar como é que ele usa camisinha. Porque, na verdade, nessa idade eles querem mostrar que sabem tudo, né? Então, é complicado admitir que não sabe isso, né? E aí são as informações mais básicas que eles precisam. E geralmente vão pegar com os amigos, que nem sempre é uma boa informação, né? Às vezes também não é uma informação adequada, né? Sim. E esses projetos, né, de orientação, de informação, eles devem contemplar, além de toda essa questão física das doenças, né, da AIDS, da prevenção, mas até abordar a sexualidade como um todo, pensando na questão das relações. Então, na questão do afeto, da troca, das relações humanas, no respeito com o próprio corpo, no respeito com o corpo do outro, né, que não está com foco apenas a questão médica das doenças e da prevenção da gravidez. Né, E nem na própria sentido da relação sexual sem afetividade, né? Sim. Eu acho que é importante ressaltar que é uma relação afetiva a princípio, né? Sim, de troca e de muita intimidade. Meninos e meninas, adolescentes e meninas bem diferente a sexualidade? Eu queria que você me respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá direitos. Hoje no Cidadania em Pauta estamos falando sobre educação sexual. E a nossa convidada é a psicóloga Flávia Amoroso Boato Soleira. A gente terminou o bloco anterior. Te perguntei se meninos e meninas veem diferente as sexualidades. Sim, porque o papel da mulher, assim como o papel do homem, são papéis construídos socialmente e são construídos de maneira diferente. Então, o papel do homem ele é construído com aquela ideia machista, né, de ter que dar conta, de ter um número maior de parceiras,
relacionada à questão da virilidade, né? Já o papel da mulher, mais voltado à questão do romantismo, né? Da espera de um príncipe encantado. Então, todas ser essas... escolhida, né? Isso, do ser escolhida. Então, todas essas questões acabam influenciando na diferente maneira de olhar e vivenciar a questão da sexualidade. Com papéis tão definidos assim, deve gerar uma ansiedade de modos diferentes, né? Por coisas diferentes, mas uma ansiedade em cada um deles, né? Assim... Sim. O que nós podemos notar também em relação a esse desempenho diferente de papéis é que no período da adolescência, o adolescente ele tem, até por característica da sua própria fase de desenvolvimento, o estar em grupo, né? O viver em grupo. Então, a sua referência é o grupo. O adolescente ele acaba vivenciando vários grupos, diferentes grupos, até para a construção da sua própria identidade. E uma das coisas que acontece nessa vivência de grupo é a cobrança que esse grupo faz em relação a esse adolescente. Então, muitas vezes, esse adolescente, esse indivíduo, ele não está preparado para vivenciar algumas questões, e aí pensando na sexualidade, mas por conta das cobranças, né, do meu amigo faz, do meu amigo me desafia, eu vou lá e faço. Até para ser aceito também, né? Até para ser aceito também. Por isso da importância desses programas, porque vivenciar, esse adolescente vai vivenciar. Com a possibilidade dos programas educativos, né, de orientação, traz uma condição maior para esse adolescente vivenciar. Porque essa sexualidade faz parte desse contexto. Não tem como fugir, né? Não tem. Esses programas são desenvolvidos aqui em Araçatuba? São desenvolvidos. Eu, enquanto docente de uma das faculdades daqui de Araçatuba, da FACFEA, eu oriento uma frente de estágio que nós temos de psicologia escolar, onde alguns estagiários desenvolvem projetos voltados à questão da sexualidade, da orientação sexual. Eles vão às escolas? Isso. Então, como funciona na prática? Na prática é assim, faz parte da grade, né, do curso de formação de psicólogo, essa frente de estágio de psicologia escolar, e eles têm uma quantidade de horas a cumprir nas escolas. E eles desenvolvem projetos com temas da preferência deles. Alguns fizeram a escolha de desenvolver nessa área da sexualidade, em que eles trabalham com alunos, com adolescentes, alunos de ensino médio, alunos de ensino fundamental, e passam algumas horas com esses alunos fazendo esse trabalho de orientação, esse trabalho educativo. Como eles têm sido recebidos nessas escolas? Muito bem, né? Gera uma curiosidade, né? A princípio é óbvio que o adolescente, como eu já havia dito, né? Ele tem essa repulsa, né? Mas a curiosidade existe. E aí quando ele percebe que existe um vínculo, uma possibilidade de abertura, ele passa a questionar muito e a se interessar muito por essa problemática, né? Por esse tema, até porque é o espaço que ele encontra, né? Para tirar as suas dúvidas, para trabalhar essas questões. A questão das doenças, assim, é o foco principal desse programa ou não? Não só. Na verdade, os estagiários eles abordam várias questões, pensando não só nessa parte médica, das doenças, né, da própria AIDS, da gravidez precoce, consequentemente do aborto, mas também questões relacionadas à afetividade, que vão além da questão médica. Então, o afeto, a relação propriamente dita, o respeito com o próprio corpo, o respeito com o corpo do outro, né? Então, não só relacionado à parte médica em si. Em questão da parte médica, qual que é a principal dificuldade deles com relação a cuidar, né, de se precaver, né, quanto às doenças? Na verdade, são várias as dificuldades, né? Algumas dificuldades, falta de conhecimento mesmo de algumas doenças. Então, alguns adolescentes não sabem que doenças existem, como pegar essas doenças, né? Então, eles têm perguntas assim, acabam fazendo perguntas bem que para nós, enquanto educadores, são perguntas simples, né? E assim, como que esses adolescentes não sabem disso, né? E, ao mesmo tempo, a dificuldade, a falta de entendimento do uso, por exemplo, de um preservativo, né? De como colocar uma camisinha,
Enfim, são dúvidas bem básicas em relação Essa questão dessa falta de conhecimento seria falha de onde? Na família? De conversas dentro de casa? de um conjunto de possibilidades, né? A família, essa educação faz parte da família, sim. Hoje a família vem, talvez por uma necessidade do trabalho ou por uma ausência de responsabilidade, a família vem direcionando toda essa responsabilidade para a escola, né? E esse papel não é somente da escola, né? Então, acho que é um conjunto de pessoas que poderiam dar essa orientação para esse adolescente. A questão da AIDS, por exemplo, parece que acalmou, né? Não se fala muito mais nisso, né? No entanto, a doença está aí com prejuízos sérios para as pessoas ainda, né? Sim, sim. E esses alunos têm conhecimento disso? Sim, esses estagiários, eles acabam levando toda essa questão da AIDS, da prevenção, da importância da prevenção, assim como das demais doenças sexualmente transmissíveis. São muitas também, né? Que não se fala tanto também como a AIDS, né? Sim, com certeza. Bom, e a questão do relacionamento? Como que é passado isso, assim, o relacionamento afetivo, né? Como que é a preocupação de vocês em passar esse tipo de informação? Na verdade, nós trabalhamos com uma proposta de poder entender como é que o adolescente, a princípio, faz isso, né? Então, qual a importância que ele enxerga, qual a importância que ele vê nessa questão da relação, como é que são estabelecidas as relações durante a vida dele e, a partir daí, nós colocamos a importância disso, né? Do se relacionar bem, da questão do respeito consigo mesmo, do respeito com o outro. De onde vêm as informações que esse adolescente traz, né? A maioria que ele tem com relação à afetividade, à sexualidade, de onde ele traz? Por exemplo, a dificuldade da família conversar, que outros meios ele tem para receber esse tipo de informação, além do grupo, né? Das conversas entre eles. A televisão, por exemplo. Na verdade, tudo que esse adolescente traz faz ou fez parte de uma construção, né, da sua própria vida. Então, isso vem da própria mídia, né, das outras relações que esse adolescente estabelece com os amigos, com os pais dos amigos, com a própria família. Hoje nós temos muito a questão da influência da internet, que é um meio de comunicação que está muito presente na vida do adolescente. Né? A internet hoje é usada pelo adolescente para se relacionar também. Né? Então, desse conjunto... A sexualidade também é usada na internet, né? Vocês conversam sobre isso? Também. Na verdade, conversamos a respeito de todas as temáticas que eles trazem, né? Mas a própria internet acaba dificultando um pouco, né, esse adolescente nas relações pessoais. Porque é muito mais fácil para o adolescente que se encontra numa fase de questionamento, de desconstrução da infância e construção de uma vida adulta, que ele ainda não sabe o que é. É muito mais fácil nesse período de confusão ficar atrás de uma tela teclando com alguém. É muito diferente do que essa relação de proximidade, essa troca de afeto, essa exposição, que envolve segurança, né, que envolve estar disponível para o outro. A gente falou assim, com relação aos meninos e meninas, né, voltando um pouquinho, a gente vê que muito mudou, mas os padrões continuam os mesmos, né? Assim, a gente não vê muita mudança nessa questão, como você falou, o menino em ter essa preocupação em ter várias parceiras, de se mostrar o viril, né? E a menina, mas isso não mudou muito com relação à afetividade? Não, nós vemos esses mesmos, porque na verdade esses adolescentes estão repetindo esses modelos, né? Porque que foram a gente espera que o adolescente venha quebrar muitos paradigmas, né? Quando ele quebra, ele busca aquilo que eu havia dito, o referencial do grupo. Então, a exigência do grupo, aquilo que o grupo coloca, aquilo que o grupo desafia, ele faz. Mas esse padrão de funcionamento, ele vem sendo construído já há algum tempo, né? Do papel feminino, do papel masculino. É difícil quebrar com isso, né? Sim. A questão do poder público. Você acha, na sua opinião, que há uma preocupação no sentido de oferecer essa orientação sexual? Eu acredito que sim, né? Hoje, na própria escola, alguns professores já vêm trabalhando essa questão da orientação, né? A questão da sexualidade faz parte do currículo como um tema transversal, né? O que acontece
é que nem todos esses professores, esses educadores estão preparados para orientar em relação a esse tema. Pensando que é um tema de difícil tato, né? Até por uma questão de história, né? A sexualidade sempre foi vista como um tabu. As pessoas ainda têm muita dificuldade de falar de sexo, de falar de sexualidade, de falar de métodos contraceptivos, e não é diferente isso para o professor. Então eu vejo assim que falta alguns programas que preparem esses educadores, esses professores para essa orientação, para a transmissão desse conhecimento, dessa orientação. Que essa orientação poderia ser dada por quem, esses professores? Programas específicos para professores. Então, não necessariamente esses programas precisam ser realizados diretamente para o adolescente, mas um ideal, né, de orientação sexual poderia ser realizado assim, desses professores serem orientados, serem preparados, e a partir disso funcionarem como multiplicadores. Porque hoje o acesso maior desse adolescente é ao professor. Quanto tempo esse adolescente, essa criança passa na escola? Que vínculo que esse adolescente, que essa criança tem com esse professor? Então seria uma das pessoas, uma das figuras para fazer esse trabalho de orientação. Mas nem sempre existe um preparo, né, uma facilidade desses profissionais, desses professores, ao falar de sexualidade. Na sua opinião particular, né, o que você acha que mudaria com relação à vida desses adolescentes, né, como eles vão lidar com a sua própria sexualidade se tivessem essa orientação adequada dentro das escolas? Uma conscientização maior, né, um pensar antes do agir, né, porque como eu disse, a sexualidade ela faz parte da vida. O adolescente ele desafia mesmo, ele faz mesmo, ele pratica mesmo. Né? Agora, o fazer com consciência, o estar no ato sexual, no desempenho da sua sexualidade, e aí sexualidade de uma maneira abrangente, afeto, beijo, abraço, vínculo afetivo, não só o coito propriamente dito, com consciência, né? Isso traria uma condição melhor para esse adolescente. Enquanto isso não acontece, o que as pessoas que estão nos assistindo poderiam fazer? Pais e mães que estão preocupados com seus filhos. Ficarem atentos, né, ao comportamento desses adolescentes e sempre que puderem, não darem as costas para esses adolescentes. Né, porque o dar as costas, o evitar esse contato com as informações do adolescente faz parte do não saber lidar. Então, esses pais, esses cuidadores, poderiam buscar uma maneira de conhecer a respeito, né, para não reprimir. Porque eu reprimindo, eu não vou evitar que esse adolescente se inclua num grupo, eu não vou evitar que esse adolescente deixe a sua sexualidade de lado. Né? Então, isso não vai acontecer. E se esse pai, se esse cuidador tiver também uma condição melhor de orientação, de aproximação a essa temática com o seu filho, com, né, o seu adolescente, isso facilita. Alguma coisa que possa ajudar nisso? Livros, revistas, alguma coisa que ajude esse pai até a quebrar esse muro, né, até para começar a conversar. Além de materiais educativos, né, encontrados aí, né, em todos os meios de comunicação que nós temos, o próprio olhar do pai para a temática. Né? Porque muitos pais, muitos cuidadores até têm a informação, a condição porém não dão conta disso, né? De lidar com a sua própria sexualidade, do falar a respeito com o filho, né? Do falar sobre. Então é mais uma quebra de tabus mesmo, uma quebra de paradigmas em relação à temática. Não ter vergonha de falar que não sabe, ou que Exatamente. sente de uma outra forma, ou que pensa, né? Exatamente. Tá ok, eu queria te agradecer a sua presença aqui, tá? Eu que agradeço. Gostei muito. Espero que você também tenha gostado. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá.